Bom, a PEC 181, e que infelizmente introduziu a questão do aborto incidentalmente, né, um aditivo, de forma absolutamente surpreendente, ela nos revela duas questões. Eu vou começar pelos avanços. O avanço que o movimento feminista obteve em levar ao judiciário questões centrais sobre a descriminalização do aborto. O movimento feminista trabalhou muitos anos e ainda continua no trabalho de transformar as leis e dar à mulher, né, o seu status de pessoa, de respeito à sua autonomia, à sua livre decisão, aos seus direitos reprodutivos. E o poder legislativo sempre foi tímido e sempre atuou de forma muito seletiva aos reclames desse movimento. Então, o aborto sempre foi uma discussão da pauta que o movimento chama de moeda de troca. Isso. Em todo momento difícil que a gente tem político, é trazida a questão da decisão das mulheres sobre o seu próprio corpo, sobre sua própria gestação, sobre seus direitos reprodutivos, como moeda de troca, numa troca de tiros entre políticos. Esse é outro dos muitos momentos que a gente já atravessou. O judiciário tem se posicionado de forma firme com o poder legislativo, existe uma clara tensão entre a produção legislativa e a interpretação do Supremo Tribunal Federal, dirigido e informado, inspirado nos direitos humanos, em cumprimento de direitos internacionais, que é o caso da decisão e do relatório do professor Barroso, do agora ministro Barroso. E, portanto, eu vejo duas preocupações. Uma, o retrocesso do poder legislativo, no sentido e a forma com a qual essa questão entra numa PEC que não estava, cujo objeto não era esse. O segundo, o lado positivo do movimento de mulheres e uma série de organizações não governamentais, de profissionais do direito envolvidos em levar ao Supremo Tribunal, ou seja, judicializar essa demanda e levar ao Supremo Tribunal argumentos e lutar por decisões para desobstruir essa questão junto ao Congresso. Então, essa trajetória, se eu tenho que falar de um momento de esperança, é essa trajetória que o movimento tem. A gente já teve questões anteriores sobre a anencefalia, que o movimento de mulheres e as organizações feministas se uniram para ir ao Supremo. Temos agora 2 processos em pauta no Supremo também, que têm nos unido e têm nos dado o tom de direitos reprodutivos. Eles vão para além de formulações legais estreitas. E o segundo ponto que eu acho que é importante a gente dizer, que o contexto político merece a cada dia que a gente recupere os referenciais políticos e jurídicos dos direitos humanos para debater essa questão. E um princípio básico é o não retrocesso, né? Os direitos reprodutivos foram reconhecidos como direitos humanos. A não criminalização do aborto por várias cortes, pelas cortes internacionais de direitos humanos e pelos comitês de monitoramento dos tratados em direitos humanos e pactos, já se firmaram no sentido de que é uma violação, né, o não acesso ao aborto legal e as condições de aborto e de autonomia da vontade da mulher no campo reprodutivo. E, portanto, não há que ter retrocesso e qualquer legislação aprovada no âmbito dos Estados nacionais poderão e deverão ser questionadas internacionalmente. Então, esse vai o meu recado. Mulheres, continuemos a luta, judicializando sim a questão, buscando argumentos e produzindo argumentos nas cortes internacionais e nas cortes nacionais em prol dos direitos reprodutivos e da autonomia reprodutiva feminina, e vamos dialogar com o legislativo para que ele tenha um comportamento ético de discutir essas questões, não como questões
de apêndice de um projeto ou de introdução de forma pouco usual de uma questão tão importante atrelada a isso. E eu espero, de fato, que a gente tenha um posicionamento contrário a qualquer retrocesso no Brasil. Uma coisa é o não retrocesso. E nós temos o não retrocesso, que é legal, do âmbito das leis, que é inadmissível, então temos não que comemorar, mas de mostrar que nós estamos ainda com instituições que respeitam o princípio do não retrocesso nessa questão, que é não retirar direitos já conquistados e reconhecidos como direitos humanos ou como direitos fundamentais, que é a autonomia reprodutiva. E temos que avançar no sentido de ampliar esses direitos. Então, me parece que vamos interpretar a saída das mulheres na rua não como uma comemoração ao não retrocesso, mas como uma chamada ou uma marcação de resistência, dizendo: não queremos somente o não retrocesso na lei, queremos o não retrocesso dos nossos direitos humanos à reprodução, como reconhecido e reafirmado em cortes internacionais e nos pactos e acordos que o Brasil vem fazendo a nível internacional. Ou seja, as mulheres devem decidir sobre esse aspecto, e a criminalização do aborto não é uma legislação aceitável mais em nenhum país. Então, acho que vamos interpretar essa manifestação como um ato de resistência e de dizer: o direito vai para além das leis. As leis, elas devem reconhecer e respaldar direitos que esse movimento vem construindo. Também porque a gente vê uma contradição muitas vezes entre a lei, né, e depois, no fato, o acesso que as mulheres têm ao aborto nos casos legais aqui no Brasil, mas também em outros países, onde até é legalizado em todos os casos, né, em qualquer caso, a gente vê muita contradição, né, às vezes a lei não basta, né, precisa isso me chama bastante atenção. Você tratou de um tema fundamental, uma questão é o direito, as leis, e as políticas públicas para a implementação. O Brasil está tendo uma tradição de ter leis relativamente avançadas, políticas relativamente avançadas e cuja implementação não se dá. Então, por exemplo, a do aborto legal é uma que não se dá. E aí a gente tem que falar de fato de acesso à saúde, a serviços de saúde. E começar também a reagir, e já tem algumas reações nesse sentido, inclusive judicialmente, em face da não acessibilidade dos procedimentos. Acho que o Brasil, os relatórios periódicos do Brasil ao Sistema Internacional de Direitos Humanos, nós deveríamos aproveitar essa pauta de acesso universal, que é uma pauta atual do sistema, da Organização Mundial de Saúde, e mostrar isso. Tivemos agora as mulheres com Zika, e vimos que as mulheres não tiveram acesso nem ao aborto, por questões de lei até, e não tiveram também acesso, por exemplo, à contracepção de emergência. A elas não foi oferecida insumos e serviços básicos de saúde sexual e reprodutiva para se proteger do vírus, para se proteger de uma gravidez, né, para prevenir uma gravidez não desejada num momento de epidemia. Então, realmente, a gente tem que rever as normas de saúde pública, que este é um aspecto que eu defendo, que as normas de saúde pública, elas podem sim, num contexto de epidemia como foi de Zika, inclusive autorizar, obviamente, a realização e o acesso a todo e qualquer tipo de procedimento que proteja as mulheres e que permita que a sua autonomia reprodutiva.